Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Pinho, eu sou biólogo, sou responsável pelo projeto chamado Biologia Passo a Passo, que é destinado a atender os alunos que têm dificuldade em relação aos temas, que são específicos da área de biologia, de modo que você pode fazer como se fosse uma aula de reforço, uma aula particular. E se você tiver interesse realmente em participar desse curso, porque ele vem com uma série de exercícios, com um planejamento bem específico de aulas moduladas e mais simulados que são apresentados a vocês, você entre em contato comigo a partir deste telefone que está na tela. Eu queria também chamar a atenção com relação à necessidade de você acompanhar, de uma forma mais enfática, o assunto ligado à novidade que a gente tem com relação à chamada aula invertida. Essa aula invertida proporciona a você a vantagem de entrar dentro de sala de aula sabendo do assunto que o professor está tratando, em sala. Ao invés de você ter aquele sistema da aula tradicional como está aqui em cima, em que um professor fica falando, falando, falando e existe apenas um aluno, teoricamente, prestando atenção nele, o restante está tremendamente disperso. Esse aqui já está olhando para o teto, tá? Deve estar no além. Essa aqui, no caso, está preocupada em buscar objetos na parte da escola e o coitado do professor aqui está se matando tentando explicar a matéria, mas a concentração nele é muito baixa. E na aula invertida permite um processo mais diferenciado, de modo que os alunos se interagem mais na sala de aula, porque há um sistema de feedback. O professor se limita simplesmente a captar as informações que são recolhidas previamente pelos alunos. Então, os alunos já entram em sala de aula sabendo do que está se tratando, recebem antecipadamente materiais de pesquisa, e neste caso vocês receberão o que a gente chama de estudos dirigidos, e é só na sala de aula feita para que vocês possam retirar as dúvidas e, consequentemente, o grau de aprendizagem de vocês se torna mais significativo. Então, boa sorte, nesse tipo de sistema. Confiem, nesse tipo de trabalho que está sendo apresentado a vocês, para que realmente vocês tenham um bom sucesso, porque afinal de contas vocês estão em caminho, já na direção de elementos que vão definir a sua vida profissionalmente, que é o Enem. Toda a preparação e o esforço do colégio está destinado a apresentar a vocês, uma base que seja realmente significativa para que vocês tenham sucesso, na realização dos vestibulares que vocês terão que realizar. Tá? A nossa pauta do assunto de hoje refere-se a características gerais dos seres vivos. Então seria muito interessante que vocês pudessem já fazer uma lida ou até mesmo consultar determinados tipos de sites no YouTube que falam sobre cursinhos, que falam a respeito desse assunto, para vocês terem uma outra visão diferenciada. Tá? Mas é só acompanhar esse tipo de informação que a gente tem na tela que vai dar a você um subsídio bem legal, para a parte que esteja estabelecido desse material e acompanhar, com as propostas, que são colocadas nos seus estudos dirigidos, previamente apresentados em sala e distribuídos pelo seu professor. Ok? Nós estamos aqui, foram divididos em blocos, cada bloco tem em torno de 25 minutos, então vamos trabalhar isso aqui direitinho, para que a gente possa ter um resultado bem bacana. Então vamos lá. A primeira situação que é interessante, já que a gente está falando em características gerais dos seres vivos, existe uma pergunta inquietante, que são chamadas situações, problemas, e que está aí na tela. O que é vida? Se deixar você refletir nessa palavra e você tentar fazer uma definição dela, você vai ver que não é muito fácil, estabelecer uma vida de modo a não pensar só em você, mas em pensar em todas as formas de vida no planeta, atendendo uma explicação mais holística. Quer dizer, a explicação tem que ser generalizada, a explicação não tem que ser focada em você. Então, dentro de uma explicação bem simplória, bem fácil de entender com relação à vida, mas mesmo assim não é uma situação completa, é você estabelecer essa definição aqui. É tudo aquilo que anima a matéria. E essa definição é um tanto quanto perigosa, porque o efeito de animação dá a ideia de movimento. E nem tudo que está na natureza está em movimento, principalmente planta. Então, se as plantas estão fixas, elas estão paradas naquele instante que você, a dia vai acompanhando ela, dá uma falsa sensação que ela não se movimenta. E na realidade esse movimento não é questão de ser visível, na hora.
ela acontece ao longo do tempo numa fase que a gente chama de crescimento, tá? Que vai fazer parte de todos os seres vivos, que é uma característica. Então, na realidade, para você estabelecer o conceito de vida, você não pode reduzir isso à simplicidade, porque ele se torna um risco de erro muito grande. Então, na realidade, nós vamos reunir um conjunto, né, de ideias, né, um conjunto de características que vão determinar melhor o que se trata de fato um ser vivo, né? E aí vem a grande situação. Por que você sabe que um ser vivo é vivo? Aí a pessoa, às vezes ele até assusta com isso e fica aquela ideia de mineirinho e fala assim, é vivo porque é vivo, uai. Mas não é essa a definição. Você tem que pensar de um cunho mais científico, tá? Na parte ligada a um raciocínio mais lógico e que vai reunir determinadas informações que vão tornar mais fidedigna, né, a ideia sua, né, a respeito de ter uma ideia mais clara a respeito do que é ser vivo e o que não é ser vivo, né, que é considerado como ser bruto. Então vamos lá. Então você tem a caracterização geral dos seres vivos baseado nesse tipo de informe, né, que é um slide bem bonito, que você já pode seguir isso em relação ao estudo dirigido, que essa imagem está lá, e você simplesmente transcreve para o caderno conforme as apresentações que são colocadas aqui. É dado a vocês um conjunto de letras, as iniciais de cada tipo de característica geral dos seres vivos estão colocadas aí, ó. Tá? Isso aqui é uma brincadeira que a gente faz na sala de aula para levar vocês a ter uma maior participação desse tipo de assunto, né? Para fazer com que haja um feedback. É aí que vem a força da aula invertida. Você já entra na sala de aula sabendo o que se trata, então fica mais fácil você resgatar esse tipo de assunto com o professor, tá? Primeira ideia que você tem, começando com a letra A, é com relação à adaptação, né? Todo ser vivo tem que estar apto a sobreviver no meio ambiente, portanto, a palavra adaptação tem tudo a ver com capacidade de sobrevivência do ser vivo no ambiente. Aquilo que nós consumimos, né, ao longo do dia, né, que são vários tipos de alimentos, tanto de origem vegetal como tipo de animal, esses alimentos têm que sofrer digestões e depois eles caem no sistema digestório em nível de intestino, eles são absorvidos e passa para o sangue para ser distribuído para todas as suas trilhões de células do seu corpo. Então isso é a ideia de assimilação. Todo e qualquer ser vivo assimila? Sim. Isso é uma característica geral dos seres vivos. Assim como a adaptação é uma característica geral dos seres vivos. Aqui vão entrar duas características que são interessantes. O primeiro delas é o ciclo vital. Está associado ao tempo de vida de um ser vivo no planeta. Então todo ser vivo num ciclo vital, ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Não obrigatoriamente nessa sequência, tem algumas exceções que são interessantes aí que nós vamos discutir mais para frente. E o outro elemento também começado com a letra C é crescimento. Todo ser vivo cresce, todo ser vivo expande, ele tem uma expansão, né, de multiplicação celular que vai definindo a sua forma, desde a sua origem embrionária até a sua fase adulta. Agora vale ressaltar que o crescimento não é uma exclusividade de ser vivo, porque seres brutos também crescem. Então quando você tem cristais de rocha, né, na sua formação no solo, quando tiver elementos que permitem a sua agregação, ele entra em estágio de expansão. Essa é basicamente a única característica que não é exclusiva dos seres vivos, porque seres brutos também crescem. Okay? Desde que o meio seja propício para ele. Não adianta você achar, não fica delirando, achar de botar uma pedra em cima da sua estante e achar que a pedra vai crescer, não vai não. Ela tem que estar num meio que é propício, que ela vai agregando mais matéria e vai aumentando o seu tamanho. É o caso da expansão de cristais de rocha. Tá? Partindo aqui para CQ, que é uma característica normal de todos os seres vivos, é a composição química. Todos os seres vivos têm basicamente uma composição química padrão. A primeira composição química padrão, que vai desde o vírus, que até por isso que ele é considerado por alguns cientistas como um ser vivo altamente simplificado, é a presença do material genético, que é o DNA ou o RNA, estrutura obrigatória em todas as células dos indivíduos que são unicelulares ou pluricelulares. Somam-se a isso proteínas, tá? Lipídios, vitaminas, sais minerais, somam-se a isso a parte de enzimas e aí vai. Bem? Algumas dessas substâncias estão presentes em vírus, né? Mas vírus, por exemplo, ele não tem uma constituição de vitaminas, não tem uma constituição de sais minerais, não tem uma constituição
de proteínas de múltiplas situações. Então ele é muito simplificado, né, como ser vivo. Mas a obrigatoriedade do material genético, isso o faz, né, entrar dentro do rol de seres vivos tremendamente simplificados. A letra E aqui entra um fator que é característico também de todos os seres vivos, que é a sua capacidade de sofrer transformações. Isso é um processo evolutivo. Também é característica de vírus, né? Porque vírus sofrem mutações, e vocês já viram que nesse negócio aí com relação à Covid, né? O inferno que esses vírus provocam no dia a dia da gente, porque eles estão constantemente mudando de forma e se tornando cada vez mais agressivos. Por isso a importância da vacinação o mais rápido possível, que aí você detém o avanço, o bloqueio dessa multiplicação desenfreada dos vírus, a tal ponto de você criar, né, nas pessoas uma periculosidade, né, de você falir todo o sistema vacinal e ter que recomeçar tudo de novo, porque são sempre formados novos vírus por um processo de mutações. Aqui você tem também a parte da excitabilidade, que é característica de animais mais sofisticados, que é a capacidade de reagir a estímulos. Isso se vale tanto para animal como também para vegetais, né? E também indivíduos que são unicelulares também reagem aos estímulos que são dados no ambiente para que ele possa realmente entrar numa capacidade de sobrevivência ligada à sua adaptação, né? Então você repara que os sistemas são todos interligados. Todo ser vivo também tem um grau de complexidade que vai do mais simples até o mais sofisticado, que é chamado grau de organização, né? Em que ele passa por níveis, né, por etapas de organização que nós vamos citar aí para frente para vocês. Todo ser vivo que se preza tem metabolismo, é aqui que os vírus escapam, porque vírus não tem metabolismo próprio, mas a parte ligada aos demais seres vivos unicelulares e pluricelulares têm reações que acontecem dentro da célula, na região do citoplasma, e essas reações são de montagem ou desmontagem de substâncias, como proteínas, como lipídios, como vitaminas e assim vai. Aí você tem os três elementos fechando as características de seres vivos RRR, cada uma delas com as suas particularidades que nós vamos ver ao longo desse slide, na apresentação, que é isso. Nós temos um sistema de regeneração, tá, apresentado a vocês, que é a capacidade de recuperar partes perdidas do corpo, que é uma definição legal disso aqui. Nós temos aqui a capacidade reprodutiva, ou seja, a capacidade de perpetuação do indivíduo no meio ambiente, após um sucesso, né, de adaptação a uma área em que ele consegue achar água, alimento e abrigo, e depois ele definir todo o local, e o local onde ele vai sobreviver, o local onde ele vai se alimentar, aí ele vai ter que ter parceiros, né, para garantir a perpetuação da espécie naquela área e vai partir para a reprodução. Aí está garantido o sucesso, né, de adaptação num determinado ser vivo numa área. Então, reprodução é um mecanismo de perpetuação, não deixa que a espécie desapareça no ambiente. E, finalmente, todo ser vivo que se preza tem respiração com consumo ou não de oxigênio. Se ele consumir o oxigênio na atmosfera, a respiração é chamada aeróbia ou aeróbica. Se ele não consumir o oxigênio na atmosfera, ele é chamado de respiração anaeróbia ou anaeróbica, tanto vale as duas definições que são colocadas aí. Então este é o leque, né, da apresentação geral que define de fato o que é de um ser vivo. Então a definição ela não pode ser simplória como fala assim, é aquilo que anima a matéria. Repare que o leque, né, de elementos que reforçam a segurança da pessoa, de falar, não, isso de fato é um ser vivo, está espelhado, né, está espalhado em cima dessa gravura que é muito legal, que reforçam o que de fato é um ser vivo e o diferenciando de um ser bruto. Só destacando aqui para vocês, ó, crescimento não é característica geral de ser vivo, porque ser bruto também cresce. Beleza? Então vamos dar continuidade a isso aí, nessa apresentação, e vamos agora, dentro das nossas particularidades de cada assunto, nós vamos começar com a palavra adaptação, né? Vendo o que realmente pode ser destacado disso aqui. O primeiro elemento que vem como perguntas, né, de situações, problemas, que você vai ir pesquisando e vai também clicando aí no slide, que às vezes você vai acompanhando isso, você pode fazer a interferência desse assunto, de modo a poder permitir que você anote, né, faça as anotações, montando seu estudo dirigido bonitinho, você dá um pause, responde, você pode voltar a fita quantas vezes for necessário para que realmente você responda as gravuras que foram colocadas para vocês aí para montagem no seu caderno, tá?
Portanto, quais são as adaptações que o animal alado possui? Você está diante de um urso polar. E o urso polar, dentro das adaptações que ele tem, é, primeiro, uma pelagem espessa, que o permite adaptação ao frio, né, que é muito gelada essa região, são 20, 30 graus abaixo de zero, a depender do tempo. Também tem uma camada de gordura muito espessa, que eles são gordinhos, então essa gordura ele age como um isolante nesse efeito. E também tem uma pelagem que o ajuda a ficar camuflado no ambiente, porque ele tem que estar com um determinado tipo de cor que o confunda com o ambiente, né, no sistema de adaptação. E um dos recursos de adaptação ao ambiente é a pelagem dele, é a cor dele que se mistura com o ambiente, que serve tanto para se proteger contra o ataque de predadores, como também servir como surpresa para ele poder capturar a sua vítima. Tá? Então você tem N fatores aí que fazem com que alguns deles citados, que é interessante você colocar, né, para argumentar esse negócio aí, o garante o sucesso dele de permanência num determinado ambiente, a tal ponto de ele deixar descendentes. Então aqui você vê uma fêmea com a cria, né? Então ele está perfeitamente adaptado. O que é a crise dos 3 A's? Isso aqui é carinhosamente meu, né? Isso aqui você não vai encontrar esse tipo de citação nos livros, mas é uma citação minha em que mostra que a preocupação que você teria que ter com relação a tentar resolver um problema de sobrevivência de um ser vivo numa área, é o princípio da adaptação, e ele tem que saber resolver os 3 problemas começando com a letra A. Por isso que é chamada crise dos 3 A's. Primeira coisa, quando você está numa área que você não conhece, né? Por exemplo, você está no meio de uma mata, aquela coisa toda, sua primeira preocupação é achar fonte de água. Tá? Porque se você ficar mais de 3, 4 dias sem beber, você morre por desidratação. A segunda preocupação sua é você achar suas fontes alimentares. Então você não tem que estar numa área, primeiro pensar em comer para depois beber. Não, primeiro você tem que pensar em beber para depois comer. Então a água é fator primordial. Depois você tem a alimentação e depois sim você não vai ficar que nem uma besta quadrada diante de um processo de chuva ou de neve, ou que seja a área onde você está situado. Você tem que buscar um lugar para você poder dormir mais tranquilo. Tá? Isso é chamado abrigo. Então as 3 crises do ar, que para que ele consiga ter uma permanência, um sucesso de adaptação na área, é ele achar suas fontes de água, suas fontes alimentares e abrigo. Depois de resolvido isso, é que você vai pensar em reproduzir. Tá? Achar o parceiro ou a parceira para que possa realmente fazer parte dessa comunhão de uma área e garantir a formação de filhotes, né? E, consequentemente, permitir a permanência da espécie naquele lugar, que é o mecanismo da reprodução, que é a perpetuação. Então tá aí, ó. Como é que ele garante o seu sucesso de adaptação? Depois de resolvido essas 3 crises aqui, ele vai partir para o efeito reprodutivo e vai em busca de um parceiro ou de uma parceira. E aí, com a formação de novos filhotes, está garantido a permanência dele naquele local. Beleza? Então vamos lá. Aí tem uma proposta interessante nesse assunto, que é com relação a... Deixa eu fazer só um negocinho aqui. Tá. Que é com relação à parte ligada a efeito de busca, né, dos textos que são colocados aí para vocês e que as palavras estão decodificadas. Tá? Então, por exemplo, o que é uma adaptação evolutiva está escrito aí. Ela é herdada, portanto, ela é hereditária. Okay? Outro elemento que você vê aqui na frase, ó, são palavras que estão decodificadas e você reescreve isso no seu caderno direto. Você não precisa escrever isso aqui codificado e depois colocar lá. Você escreve tudo direto. Tá? Segundo a apresentação desse tipo de imagem que é no estudo dirigido de vocês. Portanto, fica assim, ó. O material genético ele é transmitido pela reprodução e recombinado para desenhar o indivíduo. Está aí o sucesso. Ó. Tá? Bonitinho, né? Show de bola esse slide. Garante o que a gente chama de variabilidade da própria espécie. É só olhar para vocês. Dentro de sala de aula, a parte que você vai se sentir muito chique, né? Muito elegante, é que você é único na face da Terra. Não tem ninguém no planeta igual a você. Você tem uma programação genética única e exclusiva, o que torna uma pessoa totalmente especial. Tá? Até porque quando eu peço a você, olhe para vocês em sala de aula, aquela coisa toda, ou para sua família, onde você estiver, não tem ninguém igual a você. A sua programação genética é totalmente especial, ela é única. Só vai deixar de ser único se tiver irmão gêmeo.
né, que são irmãos gêmeos idênticos, não pode ser irmãos gêmeos fraternos, não, que a mesma programação dos fraternos são diferenciadas. Agora os idênticos não, é como está falando, é idêntico em tudo. Tá? Pode levar a uma melhor ou pior adaptação ao meio ambiente. Isso aqui caminha-se por um efeito das chamadas mutações. Se a mutação for vantajosa, aí ele melhora a sua adaptação. Mas pode acontecer da sua mutação que sofre o indivíduo, né, o coloca em desvantagem em relação ao meio, então a tendência dele é sofrer até poder caminhar para o efeito de uma extinção. Aí tem uma parte de uma situação, um problema interessante, que é isso aí, ó. As populações clones são arriscadas por quê? Porque o clone, a palavra clone significa cópia. Então, dentro desse estágio, né, de cópias, como são apresentados, ele tem o efeito de se a natureza na qual ele está adaptado sofrer determinados tipos de riscos de adaptação, né, que força ele a sofrer novas transformações, ele tem que se virar em outro espaço para conseguir realmente se readaptar de novo da área. E a depender da condição dele, como ele é cópia sempre de um modelo só, e esse modelo só não se revela adequado a sobreviver naquela área, toda aquela população, a tendência dele é desaparecer. Por isso que clones são perigosos, porque clones são cópias fiéis a partir de um determinado indivíduo, né? E aí, consequentemente, se ele não for adaptado, significa que todos não serão adaptados. Esse é o grande problema da formação de clones, tá? Que são cópias de um mesmo indivíduo. Exemplos de uma adaptação individual vem nesse esquema aqui, ó. Por exemplo, melanina. Você tem aqui o jogador aqui, que é o famoso aqui, que é o português, que é Cristiano Ronaldo. Situação que ele está de férias, situação que ele está em campo. Tá? Aí você tem a capacidade dele de efeito de defesa da pele, que é a presença de melanina, que faz isso, né? Proteção da pele pelos melanócitos, que produz essa pigmentação da pele, melanina. E aqui você tem um quadro muito legal de policitenia da célula mais simpática do corpo humano, que é a hemácia, né? Que é uma célula altruísta, ela se sacrifica o núcleo para poder se tornar uma célula transportadora de oxigênio, né? E essa quantidade de células de hemácia, ela varia de acordo com a altitude. Quanto mais alto, né, o indivíduo está, ele tem menos ar para respirar, consequentemente ele tem mais hemácias no sangue do que uma pessoa normal. Tá? Então isso faz com que ele efetive, né, o transporte de oxigênio, né, devido à maior quantidade de hemoglobina no sangue. É por isso que nos Jogos Olímpicos esse indivíduo ele tem que ficar 30 dias esperando a maratona acontecer para que a quantidade de sangue dele diminua, né, nesse efeito, para que seja uma igualdade. Porque ele leva vantagem, né? Por ele ter mais células sanguíneas, a resistência no corpo dele se torna maior. Tá? Vejamos o próximo passo, a evolução. Como a gente está fechando a parte do bloco 1 aqui em minha tarefa de apresentação, já vai dar praticamente 25 minutos, eu estou com medo aqui de não dar tempo. Eu vou começar aqui e, se der efeito da formação aqui, a gente vai dar continuidade aqui para vocês. Tá? A evolução tem tudo a ver com isso aqui. O que o trabalho de Darwin e Lamarck tem em comum dentro dessa proposta? Né? O que eles têm em comum é isso aqui. Ó. Todo ser vivo passa por um processo de transformação. Ele evolui em função do tempo. Todo ser vivo necessita adaptar-se ao ambiente onde vive. Então repare que a palavra adaptação é o forte, né, da comunhão desses indivíduos que são colocados aqui para a gente. Qual é a diferença marcante entre o trabalho de Lamarck e o trabalho de Darwin? Isso aqui é questão de prova. Os vestibulares adoram isso aqui. Ó. Lamarck afirmava que o ambiente é que causa as transformações nos seres vivos, ou seja, a natureza tem uma força criadora. Ela induz o ser vivo a sofrer transformações em função do tempo, com uma necessidade de adaptação ao ambiente. Quando foi perguntado isso a Darwin, ele discordou. Ele falou, não, o ambiente ele não tem poder criador, ele tem poder seletivo. Daí nasceu a ideia dele, teoria da seleção natural, em que só sobrevive o mais apto, né, e o mais capaz. Não é o mais forte e nem o mais inteligente que fica, mas sim aquele que está melhor adaptado ao ambiente em que ele está situado. Beleza? Essa é a situação interessante do trabalho desses dois pensadores na área de evolução. Nessa adaptação evolutiva, né, você tem aqui uma imagem muito legal da ponta de uma agulha e aqui uma mórula humana, né, que é um maciço de células para a formação de um embrião humano. E você vê que a coisa é muito pequenininha, que isso aqui tem em torno de 4 a 5 dias de um processo de evolução.
Qual que seria então a composição química da membrana? Ela tem 3 elementos, tem glicídios, tem proteínas e tem lipídios, portanto ela é chamada glicolipoproteica. É a organização dela, tá? Então você repara aqui, ó, em amarelo são lipídios, em verde aqui são os glicídios, que são açúcares, e aqui em azul aqui estão representando a formação de determinados modelos de proteína. Tá? O que a membrana garante à célula? Ela garante à célula, né, promovendo o equilíbrio dela, e esse equilíbrio dela é a homeostase, porque ela tem chamada permeabilidade seletiva, não é qualquer coisa que entra